nas próximas videoaulas de hoje, tá? Bom, vamos começar então sobre o que seria um critério de divisibilidade. É assim, ó, eles vêm para facilitar quando, olhando o número, eu quero saber se ele é divisível por um outro número. No nosso caso, geralmente a gente gosta de ver os números e pensar se eles são divisíveis por alguns números primos, para a gente fazer a decomposição do MMC e MDC. Mas aqui eu coloquei também alguns outros critérios, como números pares, tá? E números que não são primos. Bom, a divisibilidade pelo número 2, quando é que eu vejo que um número é divisível por 2, então? Simplesmente, ele vai ser divisível por 2 quando ele for par, ou seja, ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu só vou olhar o último número e vou dizer se ele é divisível ou não por 2. Esse número aqui, o 5.040, termina em 0. Ele é par ou não é? Sim, então ele é divisível por 2. É par e divisível por 2. 237, ele é um número ímpar, termina em 7, então ele não é divisível por 2. Beleza? Divisibilidade por 3, gente, antes, quando eu tô dando aula, geralmente é isso que acontece, né? O aluno já responde assim, o número é divisível por 3 quando ele é ímpar, né? Se por 2 é par, por 3 é ímpar. Não! Por exemplo, o número 12 é par e é divisível por 3. E nem todos os números que são ímpares são divisíveis por 3. O nosso critério de divisibilidade por 3 é assim, ó. Eu vou pegar os algarismos que formam o número, que eu quero saber se é divisível por 3, e somar. O resultado dessa soma, se ela for divisível por 3, quer dizer que o número é divisível por 3. O resultado dessa soma, ela não é o resultado da divisão, gente. É só para saber se o número é ou não é divisível por 3. Então, vamos ver aqui nos nossos exemplos. 234, eu quero ver se é divisível por 3, eu vou somar o 2 mais o 3 mais o 4, que vai dar aqui 5 mais 4, 9. O resultado dessa soma, 9, é divisível por 3? É. Então, o 234 é divisível por 3. Por 3, tá? Pra não ficar muito... Ih, que separação de sílaba que eu fiz aqui. Bom, continuando. Vamos ver se o 1565 é divisível por 3. 1 mais 5 mais 6 mais 5, vai dar aqui, vai dar 10, 11, 17. E 17 é divisível por 3? Tá na tábua de 3? Não, né? Então, o 1565 não é divisível por 3. Por 3, tá? Então, lembrando, isso aqui não quer dizer o resultado da divisão, só quer dizer uma verificação para ver se o número é divisível por 3 ou não. Critério de divisibilidade por 4. Como eu disse para vocês, 4 não é primo, mas só para a gente saber, então, o critério que a gente utiliza para ver se o número é divisível por 4 ou não. Então, esse número ele tem que terminar em 2 zeros ou os dois últimos números formarem um número divisível por 4. Ó, vamos olhar esses 3 exemplos aqui. 1800 terminou em 2 zeros, então nem precisa pensar muito. Ele é divisível por 4. Vou olhar aqui o número formado pelos dois últimos algarismos. 16 é divisível por 4? É. Então, 4.116 é divisível por 4. E 50? 50 é divisível por 4? Olha, se eu não lembro muito, eu posso dividir. 5 por 4 dá 1, que dá 4, dá 1. Baixo o 0 dá 10, dá por 2 que dá 8 e sobra 2. Então, não é divisível, não dá uma divisão exata. Então, o 3.850 não é divisível por 4. Beleza? Vamos ver a divisibilidade por 5, que é um número primo. Então, todo número que é divisível por 5, ele termina em 0 ou 5. É simplesmente eu olhar o último algarismo aqui e dizer se ele é divisível ou não por 5. 55 é divisível por 5? É, porque termina em 5. 90 é divisível por 5? É. Por quê?
porque termina em 0, né? Divisível por 5, vou botar 0 já. Por 5. E 87 é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0, nem em 5, tá? Bem fácil essa. Próximo. Divisibilidade por 6. Quando que o número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o que tem que acontecer? O número tem que ser, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. E para ser divisível por 3, ele tem que somar os algarismos e ser divisível por 3. A soma ser divisível por 3. Bom, vamos ver. Então, 312 é par? Beleza, já foi a primeira parte. A segunda agora é somar os algarismos para ver se ele é divisível por 3 também. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então, 6 é divisível por 3. Ele é par, então é divisível por 6, né? 312 é divisível por 6. Agora, 5.214 é par, beleza. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. 5 mais 2, mais 1, mais 4. 5 e 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. 12 é divisível por 3? É. Então, 5.214 é divisível por 6. Então, tem que ser par e a soma ser divisível por 3. Vou somar, ficou errado, tá, gente? Desculpa o meu português ali. Divisibilidade por 7, tá? É algo meio novo aí que a gente, há pouco tempo, o pessoal descobriu. Até saiu algumas matérias no YouTube, no Facebook sobre isso, que um menino da África descobriu esse critério de divisibilidade, mas ele é bem fácil, gente, olha só. Eu vou descobrir se o número é divisível por 7 quando eu pegar o último algarismo dele, multiplicar por 2 e o resto do número que sobrou eu vou subtrair com o resultado que deu. Tá, vamos ver na prática como é que é. Vamos ver o 7.203 aí. Eu vou pegar o 3, que é o último algarismo, e multiplicar por 2. Vai dar 6, tá? Agora eu vou pegar o número que restou ali, o 720, e vou fazer menos o resultado. 720 menos 6, que vai dar 714. Ainda deu um número grande, né? Eu posso fazer de novo o mesmo processo. Eu vou pegar o último algarismo aqui e multiplicar por 2 de novo. Vai dar 8. Com o número que sobrou, 71, eu vou subtrair o resultado. 71 menos 8, 63. 63 é divisível por 7? É. 7 vezes 9, 63, né? Então, o que quer dizer? Que 7.203 é divisível por 7, tá? Então, vamos fazer aqui com o 202. Pega o último algarismo, 2, e multiplica por 2, vai dar 4. Com o número que sobrou aqui, nesses algarismos, eu vou subtrair do resultado. 20 menos 4, 16. 16 é divisível por 7? Não, né, gente? Então, o que isso quer nos dizer? Que 202 não é divisível por 7, tá? Bem legal essa da divisibilidade por 7, né? Divisibilidade por 8 e por 9 é bem parecido com a do 8 com a do 4, a do 9 com a do 3. Por quê? Lá na do 4, eu tinha que olhar os dois últimos algarismos, se eram 0 ou se eram divisíveis por 4. Aqui na divisibilidade por 8, eu tenho que ver os 3 últimos algarismos, ó. Então, se os 3 últimos são 0, ele é divisível por 8. Ou quando esses 3 últimos formam um número, uma centena, divisível por 8. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Olha o 7.000, terminou em 3 zeros, então já é divisível por 8. Direto. 56.104, eu vou olhar o 104, se é divisível por 8. Vamos fazer a conta aqui, ó. 104 por 8, 10 por 8 dá 1, e sobra 2, baixo 4, 24, por 8 dá 3, 24, deu exato. Então, se o 104 é divisível por 8, o 56.104 é divisível por 8 também. Tá?
Vamos ler esse último aqui. 78.164. 164. Vamos ver se é divisível por 8. 164 por 8. 16 por 8 dá 2, que dá 16, que dá 0, baixo 4. Ah, não deu. Sobrou 4. E aí? O que que vai dar? Coloca um 0 aqui, né? E sobrou, teve resto. Então, o que que isso quer dizer? Que não é divisível por 8. Então, 78.164 também não é divisível por 8. Continuando, divisibilidade por 9, bem parecida com a divisibilidade por 3. Eu sei que o número é divisível por 9 quando eu somo os seus algarismos e essa soma é divisível por 9. Então, vamos ver aqui o 2.871. 2 mais 8 mais 7 mais 1 vai dar 10, 7, 17 mais 1, 18. 18 é divisível por 9? É, 9 vezes 2, 18. Então, o 2.871 é divisível por 9. Tranquilo. Agora vamos ver os 372. 3 mais 7 mais 2 vai dar 12. 12 é divisível por 3, mas não é por 9, né? Então, o 372 não é divisível por 9. Por 9. Tá? Mesmo critério lá do 3. Quer dizer, parecido, né? Divisibilidade por 10. Bem parecido com o critério da divisibilidade por 5. Lá por 5 teria que terminar em 5 ou em 0. E aqui, o número vai ser divisível por 10 quando ele termina em 0, pura e simplesmente. Olha o nosso primeiro exemplo. É divisível ou não é? Terminou em 0, é divisível por 10. Terminou em 6, opa, não é divisível por 10. Tá? Só terminou em 0, é divisível por 10. E a divisibilidade por 11, gente? Bom, vamos explicar direitinho aqui. Eu vou mandar para vocês os slides, mas acho que fazendo o exemplo fica mais claro, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, 87.549. O que que eu vou fazer? Eu vou numerar da direita para a esquerda as ordens desses números. O que quer dizer? Esse aqui das unidades vai ser a primeira ordem, esse é a segunda, esse é a terceira, esse é o quarto e esse é o quinto, tá? Agora, eu vou somar os que estão na posição ímpar, que a gente chama de soma ímpar, né? Então, vai ficar 8 mais 5 mais 9. Podia ser 9 mais 5 mais 8, tanto faz. 8 mais 5 dá 13, mais 9, 21. 22, tá? Acho que é. 9, 8, 17, 5, 22. Muito bem. E vou somar os que estão na posição par. Então, soma par. Vai ser o 7 mais 4, que vai dar 11. E o que que eu vou fazer? Diminuir esses dois resultados. 22 menos 11, 11. Esse resultado tem que ser divisível por 11. 11 é divisível por 11? Sim. Então, o que quer dizer? Que o 87.549 é divisível por 11. Beleza. Vamos fazer agora com esse outro número um pouquinho maior aqui. 4, 3, 9, 0, 8, 7. 439.087. Numerando, então, da direita para a esquerda as ordens. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto e esse é o sexto. Vamos ver quem está nas posições ímpares. E nós vamos somar. Então, soma ímpar e soma par. Mesma coisa. Então, vou fazer 3 mais 0 mais 7. Vai dar 10. Agora, eu vou somar os que estão nas posições pares. 4 mais 9 mais 8. 4 mais 9, 13 mais 8, 21, se não me engano. E agora, o que que eu vou fazer? Diminuir, tá? Poderia ser 10 menos 21, tanto faz, porque é o valor absoluto. E vai dar 11.
11 é divisível por 11? Sim, mais uma vez, então, o 439.087 é divisível por 11.